Fala, meus biriricos, tudo beleza com vocês? Meu nome é Denis Oliveira, somos integrantes aqui do SOS Método de Estudo e nesse vídeo a gente vai falar sobre mapeamento do edital. O que diacho é mapear o edital? Por que fazer esse mapeamento do edital? Quando fazer esse mapeamento do edital? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes da gente entrar no conteúdo aqui, eu peço a você que, por gentileza, dá um likezinho aí nesse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e acompanha a gente aí, porque esse feedback de vocês, né, quanto mais gente tem aqui, mais a gente se sente empolgado para fazer conteúdo e entregar coisa muito boa aqui para vocês, para ajudar no processo de estudo e da aprovação de vocês. Portanto, sem maiores delongas, vamos entrar nisso daí que é o mapeamento do edital. Pessoal, o que te acha isso, né? Pô, mapear o edital, não tô entendendo. Se você tem um edital, sei lá, o concurso vai acontecer, vou mapear. Mapear o quê? Então, pessoal, o mapeamento do edital é uma das coisas que você faz preparativamente ao seu estudo e parte da ideia de que você deve, primeiro, fazer prova para estudar, em vez de estudar para fazer prova. Na época do colégio, a gente é acostumado a fazer o quê? Você vai ter uma provinha, então você estuda, pega o livro ali e tal, faz anotação e vai lá fazer a prova, né? É assim que funciona. E a gente tende a levar isso para a faculdade e a gente tende a levar isso mais ainda para as provas de concurso. No entanto, pessoal, você como concurseiro, você nada mais é do que deve ser, pelo menos, né? Se você quiser obter uma aprovação interessante em um período mais rápido, você deve ser um exímio fazedor de prova. Passa em concurso não é quem sabe mais, mas é quem sabe fazer melhor a prova. Tranquilo? Então, o mapeamento do edital basicamente, advém, né, na verdade, dessa ideia de que você deve primeiro fazer a prova para estudar. E ele basicamente é o seguinte: você vai pegar dentro da sua carreira, Denis, eu estudo para juiz, Denis, eu estudo para promotor, Denis, eu estudo para PGE, e assim vai, né, defensor, e aí, o que você vai fazer? Você vai pegar as provas anteriores, certo? As 4 provas anteriores da sua carreira, especificamente daquela banca. Denis, mas a minha carreira, as bancas variam, então pega da banca que é mais famosinha, né? Aqui tem maior incidência. Pega as últimas provas das bancas e vê qual banca é mais popular entre os concursos da sua carreira. Então você vai pegar essa banca e você vai analisar as últimas 4 provas anteriores. Tranquilo? Nessas provas você vai resolver as questões, mas você não vai resolver com a ideia de você acertar as questões. Você vai olhar para a questão com um olhar analítico. Você vai estar buscando ali algumas coisas que eu vou te dizer agora. Primeiro ponto, você vai buscar identificar no edital, beleza? No edital, com base nas questões, né, os assuntos que são mais cobrados, os assuntos mais recorrentes, os assuntos mais caíveis, que caíram nas suas provas, né, anteriores. E você vai fazer o que à medida que você for percebendo isso? Leu a questão, essa questão aqui é sobre direitos fundamentais. Então você vai lá no seu edital, dá uma grifadinha. Pode ser com, né, você estabelece aí uma regra de cores e tal, ou algum tipo de marcação para que você, à medida que esses assuntos, por exemplo, se ele caiu na primeira prova, na segunda prova, na terceira prova, na quarta prova, você marca ele de uma forma diferente daqueles que só caíram uma vez, por exemplo. Então imagina aí que um assunto caiu só uma vez, você só grifa. Se o assunto caiu 2 vezes, você circula e, enfim, aí se ele caiu 3 vezes, você deixa ele dentro de um quadrado. Enfim, você diferencia, porque aí você vai fazer dentro do seu edital, né? O edital lá é o edital geralmente que cai as matérias da sua prova. Você vai fazer um edital mais dirigido, um edital em que, a partir do edital base, você tem agora um novo edital esse que vai, com as suas marcações após esse estudo, te mostrar quais são os assuntos mais cobrados, com que força, né, em termos de repetição, que esses assuntos são cobrados. Com isso, veja só, você tem um edital base lá que foi divulgado, desculpa pessoal, meio assim na garganta, mas um edital que foi cobrado lá, que foi enviado pela banca, no concurso, etc. E agora você está construindo um novo edital em cima daquele, em que você vai ver o quê? Grifos, circulado, colchetes, ou enfim, você pode pintar de cores, você pode usar cores diferentes para dar intensidade, né, a esses círculos aí, de forma que você consiga destacar, em termos de gradação, aquilo que mais caiu daquilo que menos caiu. Certo? No final, você vai, depois que fizer esse processo, né, é um processo que você tem que analisar as provas anteriores, você vai ter um edital desenhado, a partir do edital primeiro, né, o edital lá da banca, o SICO, né, o secão, porque o secão, ele vem lá e diz assim, ó, isso aqui, ele não estabelece ordem de gradação, ele não vai dizer assim, ó, isso aqui é mais importante para você, não, ele traz lá, quem vai fazer isso é você após o mapeamento do edital. E o que a gente percebe, pessoal? A gente percebe que, veja,
você vai ter ali um edital novo, a partir do antigo, e você vai poder direcionar o seu esforço para aquilo que é mais recorrente, para aquilo que é mais repetitivo. Então você vai dar mais ênfase naqueles assuntos, o que consequentemente traz uma otimização do seu estudo. Concorda? Porque se você for estudar tudo do mesmo jeito, com a mesma profundidade, cara, você vai perder muito tempo, né? Por que não fazer esse processo de otimização do seu estudo? Afinal, o que a gente quer? O que o concurseiro mais quer? Ele quer um mínimo de esforço, no menor tempo possível, alcançar a aprovação. É isso que todo mundo quer. Então a gente tem que ter formas de fazer com isso. E uma das formas é você dar a sua atenção, gastar mais do seu tempo naquilo que tem mais chance, pelo histórico passado, de cair. Então o mapeamento do edital é, sem dúvidas, nesse aspecto fundamental. Mas o mapeamento do edital não para por aí. Ele não para por aí porque esse é o primeiro momento. Você vai selecionar os assuntos que são mais caíveis, que mais caem na nossa prova. Mas tem o segundo momento, que também eu estou falando do segundo momento, mas isso é feito com comentante, tá, pessoal? O segundo momento, ele é no seguinte: dentro daquele assunto, foi cobrado o quê? Então você olhou lá e tal, caiu aquele assunto, direitos fundamentais, ele caiu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta prova. Aí foi, beleza. Na primeira prova, ele caiu como doutrina, então você já vai fazer uma marcação lá, né, no seu edital novo que você está construindo. Você vai apontar que a doutrina foi cobrada naquele momento, naquele assunto. Aí na segunda prova caiu, na verdade, a letra da lei lá, o artigo 5º da Constituição. Opa, a letra da lei foi cobrada aqui. Na terceira prova, caiu a jurisprudência. Opa, a jurisprudência também é importante aqui, caiu uma vez e tal. Então você faz uma gradação até isso. E na última prova caiu a doutrina de novo. Então doutrina 2 vezes. Por exemplo, né? Tô falando, pode dependendo da sua carreira. Doutrina 2 vezes, o que mais? Uma vez a jurisprudência e uma vez a letra da lei. Então a doutrina aí tem um peso. Então tá te mostrando o quê? Primeiro, aquele assunto ele cai bastante. Segundo, quando ele cai muito na doutrina. Então veja, você dirigiu no primeiro momento os assuntos que são caíveis, mais caíveis na sua prova, e no segundo momento você vai dirigir qual das fontes ali está sendo cobrado naquela prova. Ao final, pessoal, desse processo, você analisar essas 4 provas, você tem que tirar um tempo para fazer isso, tá, pessoal? Não é rápido, né? Exige um esforço ali de dedicação de você realmente pegar as provas para estudar. Você vai ter o seu edital dirigido, que nada mais é do que o edital base, só que com destaques do que mais cai em relação aos assuntos lá daquele edital e especificamente qual das fontes jurídicas ali estão sendo mais cobradas, para justamente você direcionar o seu olho para esses assuntos e ao mesmo tempo, dentro desses assuntos, aquilo que mais é cobrado nas principais ali, fontes ali do seu estudo. Eu vou dar um exemplo muito básico, que na época que eu estudava para concurso, a gente acabou fazendo isso pela questão da experiência, né? Eu fui vendo, não tinha quem gravasse um vídeo desse e dissesse para mim que era dessa forma, entendeu? Mas basicamente eu comecei a perceber que nas minhas provas, eu sou advogado público, né? Falando uma parte aqui para vocês entenderem o porquê disso. Como advogado público, eu percebia que as minhas provas de direito civil, elas geralmente, não era sempre, tá, pessoal? Mas geralmente elas eram muito letra da lei e a parte geral caía bastante. Contratos caía também, direito das coisas, mas a parte de família, que também caía, ela caía com bem letra de lei, bem letra de lei mesmo, e ela caía, digamos assim, com menos frequência. Então, ó, eu tenho um Código Civil, mais de 2.000 artigos. Eu estou estudando, eu quero passar rápido. Então eu vou começar, por exemplo, o direito de família. Não, pessoal, eu vou começar lendo bastante sobre a parte geral, eu vou começar lendo sobre o direito das coisas, sobre os contratos, e aí, no final da minha preparação, quando eu estava assim, depois de estar estudando vários meses, foi que eu comecei a dar uma olhada ali, porque eu já tinha visto muito, já tinha repetido muito aqueles outros temas, eu comecei a dedicar um pouquinho mais de atenção ao direito de família. Então, assim, eu estabeleci uma gradação de importância, e eu percebi a fonte, né, a fonte onde eu deveria beber essas informações, no caso, a letra da lei. Consequentemente, quando eu comecei a aplicar isso para todas as matérias, o meu desempenho, ele assim, cresceu de uma forma muito vertiginosa, foi muito rápido, né? Porque o que eu acho que o grande erro do concurso hoje é começar a estudar sem ter esse direcionamento. O cara vai estudar lá direito previdenciário. Aí ele começa a estudar, ele não sabe se ele lê a letra da lei, ele não sabe se ele lê a doutrina, ele não sabe se ele lê a jurisprudência, ele simplesmente vai tentar ler o conteúdo inteiro e ler todas as 3 fontes com a mesma intensidade. E não precisa disso, pessoal.
eficiência, tá? O que é eficiência? É você obter o resultado prático que você quer com o menor esforço no menor tempo possível. Para isso, você precisa fazer esse mapeamento, estabelecer essa gradação. Quando você tiver o seu edital dirigido, né? O seu edital com as marcações dos assuntos que mais caem, do que mais cai, se a letra da lei, se a jurisprudência, se a doutrina, na sua carreira, de acordo com a sua banca, aí você vai ver que o seu desempenho vai começar a se tornar mais interessante nessas provas. Já alerto vocês. Primeiro, isso depende, a ênfase onde vai ser dada depende da sua carreira. Se você estuda para Ministério Público, por exemplo, você provavelmente vai ter que estudar mais direito penal. Eu sou advogado público, então eu não precisei estudar tanto direito penal. A parte do direito penal que caía pra gente, os crimes contra a administração pública, de uma forma mais en passant, era uma coisa mais superficial. Se você for uma prova de MP, com certeza você vai ter que dar um gás maior aí nessa parte de direito penal a partir do seu mapeamento. Até mesmo dentro da mesma matéria que é cobrada nas duas carreiras, as ênfases são diferentes. Uma pessoa que estuda para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público, ela tem que dar uma atenção sim a direito de família, né? Aquela parte de herança, direito sucessório, que para a gente já era mais letra de lei, mais en passant, segundo plano, existiam coisas mais importantes. A gente é muito para responsabilidade civil e assim vai. Então, cada carreira, pessoal, tem o seu perfil, né? Tem as matérias mais caíveis, dentro dessas matérias os assuntos mais cobrados, e esses assuntos mais cobrados, eles têm um perfil, seja de lei, seja de doutrina e seja de jurisprudência. Cabe a você fazer o mapeamento da sua carreira dentro da banca que mais organiza as suas provas. Uma sacada: se as provas que você pegar anteriores forem muito antigas, você entende? Eu olhei a banca aqui, tem uma prova de 2019, outra de 2015, outra de 2005 e outra de 2002. Cuidado, porque provas muito antigas podem estar lidando ali com diplomas já revogados, enfim. Você vai pegar talvez leis que não sejam mais tão aplicáveis, e você acaba que até assuntos mesmo que já não são mais discutidos, entendeu? Então você tem que procurar as últimas 4 provas que a gente fala, mas que sejam provas mais recentes. Você pode pegar até essas provas mais antigas para sacar isso. Não, essa lei ela já está revogada e tal, mas veja, aqui era letra de lei, então essa banca tem um perfil mais legalista. Não, aqui nessa ele cobrava muita doutrina, então essa banca talvez tenha um perfilzinho mais doutrinário, mas a ideia é que você pegue provas mais recentes, né? Provas mais recentes dessa banca, desse cargo especificamente. E é por isso também vou ficar para outro vídeo, beleza? Que a gente fala tanto da importância de você definir uma carreira, porque cada carreira, embora tenha algumas que têm aspectos parecidos, mas cada carreira tem as suas nuances. Beleza, pessoal? Essa era a dica. Não deixe de mapear o edital, tá? Se você está começando a estudar, faça isso agora. Se você está estagnado, estudando há muito tempo, não está vendo resultado, dê uma parada nos seus estudos para fazer isso. Vocês vão ver que vai otimizar muito o estudo de vocês e vocês vão passar os olhos de vocês exatamente para onde importa, meu amigo. O que está caindo e como está caindo. Beleza? Basicamente foi isso. Tamo junto e aquele abraço. Valeu, até a próxima.